Só para você saber, este escritório de advocacia não vende laudos diagnósticos. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou especialista em Direito das Pessoas com Deficiência e meus contatos profissionais estão na descrição. Você pode ter achado estranho a pergunta que eu fiz antes da vinheta, porque afinal de contas, advogados não possuem expertise para emitir laudos diagnósticos. É verdade, mas você logo vai entender os motivos pelos quais eu tenho que fazer essa advertência. Dias atrás, eu gravei alguns vídeos em que eu anunciei que nós, como escritório de advocacia, nos conveniamos a uma plataforma digital de médicos e peritos, especialistas nas várias áreas da medicina, para que nós pudéssemos conseguir laudos mais detalhados, mais bem elaborados e seguindo os requisitos legais para que nós pudéssemos utilizar esses laudos em processos administrativos e judiciais no interesse de clientes que nós representamos, o que é bem diferente de oferecer laudo diagnóstico. O convênio com essa plataforma serve para que nós melhoremos os laudos que os nossos clientes já possuem. Quem é o nosso cliente? O nosso cliente é aquele que já possui um diagnóstico que o coloque em situação de pessoa com deficiência. Quando o nosso cliente tem o diagnóstico que enuncia uma deficiência, ele passa a ser o nosso público-alvo. Somente as pessoas que têm o diagnóstico é que são os potenciais clientes desse escritório. Pois bem, a partir da audiência desses vídeos, muitas pessoas, muitíssimas pessoas, passaram a entrar em contato com o WhatsApp desse escritório, e o WhatsApp desse escritório tem um atendimento especializado que sempre começa com o agendamento de uma consulta comigo. Qual é o objeto da consulta? O objeto da consulta é esclarecimentos jurídicos. Às vezes a pessoa tem deficiência e ouve falar que tem certos direitos e quer se informar. Quer ver se a documentação dela está adequada, se ela tem mesmo direito, quanto tempo falta para ela se aposentar na modalidade de pessoa com deficiência, aposentadoria especial, como participar de um concurso nas cotas PCD, como evitar ser excluído de um concurso nas cotas PCD. Esses são, frequentemente, objetos de consulta. Mas, de repente, o nosso WhatsApp começou a ficar sobrecarregado com pessoas procurando laudo diagnóstico. Perguntas do tipo, se eu marcar uma consulta, o doutor me dá um laudo de diagnóstico, eu desconfio que tem o transtorno do espectro do autismo. Veja bem, a pessoa desconfia que pode ter transtorno do espectro do autismo, procura um advogado com a intenção de pagar uma consulta e receber um laudo. Muitos perguntaram, se eu marcar a consulta, se eu pagar essa consulta, eu consigo um laudo? Ora, advogados não dão laudos diagnósticos. Essa não é a área de expertise do advogado. E além disso, quando você paga uma consulta com um advogado, é para obter esclarecimentos jurídicos e não diagnósticos. Os esclarecimentos jurídicos são o produto que você está comprando quando agenda consulta com um advogado. Gente, isso é muito ruim, sabe? Porque denota, primeiro, que muitas pessoas estão querendo levar vantagem. Muitas pessoas estão querendo perseguir um diagnóstico para poder usufruir de direitos que talvez aquela pessoa não tenha. E nesse momento, veja, e aí eu chamo a atenção de toda a nossa audiência que é profissional clínico, todos os médicos que são inscritos nesse canal, para tomarem muito cuidado ao darem um diagnóstico. É claro que essa é uma advertência que eu faço e que não precisaria fazer para os médicos que estão especializados em autismo, para os médicos que já estão imersos nessa vivência no mundo PCD, porque eles sabem que o diagnóstico do TEA é um diagnóstico clínico e é um diagnóstico muito difícil. Não é um diagnóstico que você faz uma consulta online e crava, esse cara é autista, ele está no espectro. Não! Tem que observar muito essa pessoa para saber se ela é autista. Tem que aplicar avaliação neuropsicológica, todos aqueles testes que têm evidência científica para ver se aquele indivíduo em particular atende aos requisitos do DSM. E nesse momento, tem muita gente militando na internet, atenção, muita gente militando na internet, fazendo acusações de que diagnósticos falsos estão sendo dados, que diagnósticos mal refletidos estão sendo dados,
que tem muito diagnóstico fake que as pessoas estão conseguindo só para levar vantagem. Levar vantagem, entre aspas, do verbo exercer direitos reservados à pessoa com deficiência, à pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, gente, eu queria pedir a vocês que prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora, porque o vídeo que eu gravei, que foi objeto dessa incompreensão, dizia o seguinte, eu vou explicar de outra maneira mais simples agora. Veja bem, muitas vezes um cliente que tem transtorno do espectro do autismo procura o escritório. E aí as demandas são variadas. Um quer aposentadoria PCD, o outro quer fazer o pedido, o requerimento de reconhecimento da caracterização da deficiência perante o empregador, o outro quer fazer uma remoção do posto de trabalho de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, por motivos de saúde, falta de suporte familiar. Outro quer redução de jornada, outro quer home office, outro quer jornada flexível, cada um com uma demanda diferente. Essas demandas, todas elas, dependem de a pessoa passar por uma junta médica para ver a necessidade, ou para ver se a junta médica concorda com aquele diagnóstico. Então, logicamente, a pessoa quando vai fazer o pedido, e vai fazer através de um escritório de advocacia profissional como o nosso, essa pessoa tem que fazer o requerimento e juntar, anexar a esse requerimento o máximo de documentos clínicos possíveis. Documentos muito detalhados, não pode ser um laudinho diagnóstico de 1 ou 2 linhas, tem que ser um negócio muito detalhado, 3 ou 4 laudas. Então, o que nós decidimos fazer? Primeiro eu vou dizer por que nós decidimos fazer. O que acontecia na maioria dos casos? Na hora que a gente ia instruir a documentação, às vezes o cliente tinha laudos que não eram muito eloquentes no particularizar a deficiência do cliente. Não basta dizer no laudo, fulano de tal, TEA, nível de suporte 2, tem dificuldade na comunicação, tem estereotipia, tem isso e tem aquilo. Claro que ele deve ter tudo isso, porque senão não atenderia os requisitos do DSM. Mas num laudo, para ser utilizado em processos judiciais ou administrativos, a gente precisa ter uma riqueza de detalhamento, de individualização, porque a deficiência se manifesta no indivíduo. E em cada indivíduo ela se manifesta de uma maneira diferente, particular para aquela pessoa. E aí, antes, alguns anos atrás, a gente dizia ao cliente para pedir ao médico para detalhar melhor aquilo, né? Dizer quais são as estereotipias, em que medida que não há reciprocidade social, como isso se manifesta na vida prática, né? Num episódio prático. Exemplifique quais as consequências disso, porque é preciso que o laudo enuncie as barreiras, porque só é deficiência se tiver barreira. É a lei que diz. Então não basta dizer que fulano é CID-10 F84 se não disser quais são as barreiras que esse indivíduo enfrenta. Porque haver uma ou mais barreiras é requisito para o reconhecimento da deficiência. E aí sabe o que acontecia? O cliente dizia, não, ô doutor, aqui não tem um especialista para fazer isso aqui na minha cidade. Ou então, o meu médico não concordou, ele disse que não vai colocar nada disso. E aí eu deixava o meu cliente numa situação de desamparo, porque eu não podia resolver o problema, porque sou advogado, não sou médico, e tampouco o cliente conseguia resolver. Aí, nós descobrimos que existem algumas plataformas de peritos, gente com muita expertise, né, plataforma de experts da medicina. E eles são especialistas em produzir laudos para serem utilizados em processos. Mas veja, gente, eles não são especialistas em forjar laudo, não é isso. É produzir laudos com um nível de detalhamento que a lei exige. É quando o médico, que tem expertise na medicina, num determinado ramo da medicina, ganha também expertise na relação entre medicina e ordenamento jurídico. O cara entende o que a lei exige para que seja deficiência e vai redigir um laudo de acordo com o que a lei exige. E esse pessoal dessa plataforma, eles não dão diagnóstico. Por quê? Porque é impossível dar um diagnóstico à distância. Não dá para dar um diagnóstico de uma condição que se revela clinicamente através de uma videoconferência. Não dá. Então, qual que é a maneira como o escritório trabalha com essa plataforma? O nosso cliente, às vezes, não tem um laudo detalhado, mas ele tem um laudo diagnóstico, mesmo que seja um laudo sucinto. Algum médico, algum neuropsicólogo já disse que ele é autista. Está ali os scores, os testes, às vezes uma avaliação neuropsicológica de 25 páginas dizendo por A mais B
por que ele é autista. Só que não tem um médico detalhando a condição dele individualmente. E aí que essa plataforma entra auxiliando o escritório na defesa do interesse do cliente. O que nós fazemos? Com a autorização desse cliente, nós pegamos todo o acervo clínico que o cliente já tem, inclusive o seu diagnóstico, que ele tem que ter o diagnóstico, porque aqui ele não vai conseguir o diagnóstico. Ele já tem que ter. Aliás, ele só nos procurou, ele só é nosso cliente porque ele já tem o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Aí a gente manda para o médico, perito, da plataforma, esse acervo clínico que ele já tem. A gente pega um relato do cliente dizendo, né, se expressando assim como é que ele se sente com o autismo, como é que é o dia a dia dele no trabalho, quais são as dificuldades, quais são as barreiras que ele vê. Eu faço uma contextualização jurídica, digo ao médico para qual é a finalidade daquele laudo que a gente busca obter com essa plataforma. Aí nós colocamos o cliente em contato com o médico, com o expert, por videoconferência numa consulta, de 1 hora mais ou menos. E aí, juntando as informações do acervo clínico pré-existente, inclusive os laudos diagnósticos, que são requisito. A plataforma, aqui, que tem convênio com a gente, não dá laudo diagnóstico. Esse acervo clínico vai subsidiar o laudo. A contextualização que o advogado faz vai ajudar a subsidiar. E o contato tete a tete do médico com o cliente também vai ajudar o médico a compreender melhor o quadro daquele indivíduo e vai produzir um laudo adequado para ser utilizado em processos judiciais e administrativos. É assim que funciona. Não tem esse negócio de procurar um escritório de advocacia para começar do zero, para conseguir um diagnóstico para exercer direito. Isso não existe. Se você acha de verdade que você pode ser autista e você quer um diagnóstico, eu vou te dar uma sugestão. Faça uma avaliação neuropsicológica com um bom profissional. Se você fizer uma avaliação neuropsicológica com um bom profissional neuropsicólogo, se você tiver TEA, TEA vai aparecer nos testes. Porque os testes têm evidência científica reconhecida em todo o planeta. Se você for autista e fizer a avaliação, o resultado vai aparecer ali. Uma vez que o neuropsicólogo, aplicando os testes, produzir uma avaliação neuropsicológica muito completa, você leva ela no médico psiquiatra, que certamente, com pouca observação a partir desses testes, vai poder cravar um diagnóstico clínico de transtorno do espectro do autismo. E aí sim, se for mesmo autista, vai poder exercer direito. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, que eu identifiquei muita picaretagem por aqui, tá? Eu identifiquei picaretagem, gente que não é autista coisa nenhuma, procurando o escritório porque assistiu um vídeo, achando que a plataforma é para vender laudo. Isso não existe, tá bem? Eu espero que essa advertência tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.